Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, para nós então iniciarmos o nosso estudo. Amém? Obrigado, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, nada pode nos deter, porque estamos firmados na tua palavra e confiados no Senhor. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, e que o Senhor possa estar adiante de tudo aquilo que vai ser ministrado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, na semana passada nós estudamos o capítulo 7, falamos sobre as formas das visões teológicas do livro de Daniel. No capítulo 7 nós vimos sobre os animais, né? Os animais, o que cada um representava e o que representava cada uma dessas teologias. A partir de agora, no livro de Daniel, nós já vimos que ele escreveu, mas não foi ele que colocou tudo junto. A partir de agora, Daniel ele vai focar, a partir de agora, desde o capítulo 7, 8, 9, o 10, o 11, ele vai focar na visão clara da volta de Jesus. Como eu já expliquei, o livro de Daniel é um relógio, uma contagem regressiva até os acontecimentos de Jesus. É uma forma que o Senhor deixou para mim, para você e para a igreja, para o seu povo e para qualquer um que deseje saber exatamente os tempos da volta de Jesus. No capítulo 8, ele vai se aprofundar. No capítulo 9, Daniel vai ser bem claro sobre os tempos da volta de Jesus e certos acontecimentos. No capítulo 8, Daniel ele tem uma visão, e nessa visão ele se aprofunda um pouco mais sobre acontecimentos que vão acontecer até a volta de Jesus. Então vamos começar a ler Daniel no capítulo 8, que diz assim, no versículo 1. Você está aí com sua Bíblia, com seu caderno, preste atenção. A visão sobre um carneiro e um bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo,
aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exercício a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então eu, Daniel, tive a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante como aparência de homem, e ouvi uma voz de um homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar-se ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí em sentidos, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos, no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço das mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia a quem entendesse. Esse estudo de Daniel, como eu já falei, ele é um relógio, como o anjo Gabriel falou, como falou no versículo 17, refere-se ao tempo do fim. Versículo 20 e 26, refere-se a dias muito distantes. Esse ano vamos ao versículo 1 para nós entendermos. Peço que você preste bastante atenção e acompanhe comigo, para que você possa compreender o capítulo 8 de Daniel. Ele começa no capítulo 8, versículo 1, dizendo o seguinte: no ano 3º do reinado de Belsazar. Quando nós vemos no capítulo 7, diz assim: no 1º ano de Belsazar. Quer dizer, a visão do capítulo 7, ele teve no 1º ano de Belsazar. A visão do capítulo 8, ele teve 2 anos depois. Para nós entendermos que as coisas, quando nós lemos, parece que são sequência, mas não. Ele teve a visão dos 4 animais, depois ele teve 2 anos depois esta visão. Ele teve aqui a visão, 2 anos, ele estava em um local muito interessante, que nós vamos ver. Ele teve a visão na cidadela de Suzã. Suzã, quando nós abrimos em Neemias, do capítulo 1, no verso 1, nós vimos que foi um grande local que tinha um palácio, onde Xerxes, ele construiu ali um palácio, e que Neemias, ele esteve nesse palácio, ele serviu nesse lugar. Ficava aproximadamente 300 quilômetros da Babilônia. Vamos ler então Neemias, do capítulo 1, que diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então, quer dizer, era uma cidade importante
que depois foi construído um grande palácio, que os imperadores persas ficavam, e ali estava Daniel, ainda no reinado de Belsazar. Nós entendemos que, já estudamos que Belsazar ele não foi rei, ele era filho do rei Nabonido, e ele era um regente, Nabonido, ele é filho de Nabonido, ele era um regente, e nesse império, ainda é Império Babilônico, quer dizer, ele ainda está no Império Babilônico quando está tendo esta visão, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8. Tempos depois, esse local se torna um palácio dos persas, que é um outro reinado. É muito importante agora nós entendermos, porque muitas vezes eu fico falando assim, eu fico falando e muitas pessoas falam, os teólogos, a teologia, os intérpretes, mas aí nós não conseguimos entender. E dentro do estudo de Daniel, é muito importante você entender essas teologias. Porque se você entender essas teologias, você vai conseguir se encaixar quando eu falar. Porque esse capítulo 8, existem 2, 3 teologias mais fortes. Então nós vamos entender em primeiro lugar, para que você nunca mais vai ficar perdido. Nós vamos entender exatamente os tipos, as 3 maiores escolas teológicas. E aí você vai entender, quando alguém falar, qual é a sua escola teológica. A primeira escola teológica que você precisa entender são os preteristas. Os preteristas são teólogos que acreditam que toda a visão profética já aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, não é tão forte, mas existe um ramo muito forte, teólogos muito fortes, que acreditam, por exemplo, que o Apocalipse, todo o Apocalipse e o livro de Daniel já aconteceu quando Jerusalém foi destruída, quando Jesus morreu, a perseguição da igreja. Então tudo isso que nós lemos na Bíblia, Daniel, Apocalipse, se refere àquele tempo. Então os preteristas, eles acreditam que todo o ato de Daniel, o escrito de Daniel e Apocalipse já aconteceram. É uma escola teológica que ensina que já passou todo esse ensinamento. Já a segunda escola teológica, que é uma escola teológica não tão forte mais, que são os historicistas. Os historicistas, eles usam de dados históricos para cada profecia. Eles usam a história. Então eles pegam um dado, um fato histórico para comprovar aquela profecia. Eles não acreditam nem que foi um fato do passado, mas nem que seja um fato do futuro. É um fato histórico do que está acontecendo agora. Os adventistas são historicistas. Agora nós vamos ver a terceira escola, que é a escola futurista. A escola futurista acredita que todas as visões de Daniel e todas as visões de Apocalipse são fatos que ainda vão acontecer. Essas são as 3 mais fortes escolas teológicas. Os preteristas acreditam que já aconteceram os fatos. Os historicistas acreditam que as histórias da humanidade é que comprovam a cada fato. E os futuristas acreditam que todas as profecias estão relacionadas com a volta de Jesus e ainda estão por acontecer. Bom, desta maneira, agora você vai entender, então, quando eu falar qual teologia, e eu posso citar para você qual teologia acredita em que em relação ao capítulo 8, capítulo 9, a todas as visões proféticas. No capítulo 8, Daniel tem uma visão muito clara
e Gabriel explica para ele. Vamos então à primeira interpretação teológica. A primeira interpretação teológica, ela acredita da seguinte maneira, que o carneiro com os dois chifres, um chifre mais alto do que o outro, como Gabriel explicou, são os medos e persas, não é? Ele dá, eis que te farei, há de acontecer nos últimos tempos, versículo 20. Aquele carneiro com os dois chifres que viste são o rei da Média e da Pérsia. O carneiro, é muito importante falar que o carneiro é o macho da ovelha, ok? O carneiro, então, ele tem um chifre muito alto, que são os persas, e o chifre menor, que são os medos, ou o povo da Média. E aí, esse carneiro, versículo 21, mais o bode, que é a Grécia, com chifre grande, ele destrói esse carneiro. Quer dizer, a Grécia, ele vai e destrói o Império Médio e Persa, como nós já vimos, tanto na visão de Nabucodonosor, como na visão dos animais do capítulo 7. Então ele está mostrando o relógio. Olha, vão vir os medos e persas, que serão poderosos, mas depois dele vão vir um bode que vai destruir os medos e persas. E aí, versículo 22, o tecido quebrado levantar-se-á 4 em lugar dele, que significa 4 reinos que se levantarão depois, se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Então, uma visão acredita que são os medos e persas, o carneiro, destruídos pela Grécia. A Grécia, como nós já sabemos, a Grécia ela foi dividida com a morte do Alexandre o Grande, ela foi dividida por 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. São 4 generais que assumiram a Grécia, que dividiram o poder da Grécia, que são esses 4 generais. Mas é interessante o que ele vai dizendo. Versículo 22. O tecido quebrado levantar-se 4 em lugar dele. Significa 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a dele, ao que ele tinha. Ou os 4 generais não vão ter a mesma força do grande imperador Alexandre o Grande. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, que é o chifre pequeno, versículo 9. Então, uma interpretação acredita que são a história dos medos, que Daniel estava vendo, porque ele está no Império da Babilônia, que viria um grande império, medos e persas, que seriam destruídos por grande império da Grécia, com Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande morreria, que seria dividido em 4 generais, e que entre um desses generais se levantaria um chifre pequeno, que vai ser, versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Esse chifre pequeno, esta teologia, que é a teologia historicista, acredita que é a história da Igreja Católica, os romanos. Então vamos da mesmo formato da estátua de Nabucodonosor. Repetindo que Daniel está vendo o relógio decrescente dos impérios até a volta de Jesus. Que então viria os medos e persas, viria a Grécia, e que viria o chifre pequeno, seria o Império Romano com as suas 2 fases. A fase pagã, que era a fase poderosa e assassina de Roma e dominadora, a fase de ferro, mas logo se transformou, com a conversão de Constantino, a fase papal. Então, uma história tem essa visão do capítulo 8, explicando que o capítulo 8 de Daniel se refere aos poderes, aos impérios que viriam após a Babilônia. Ele olha para esta visão como os próximos impérios que viriam para a Babilônia.
A segunda corrente teológica tem a mesma visão dos historicistas, que é Daniel tendo a visão dos impérios que viriam depois da Babilônia, que seriam os Medos e Persas, sendo os persas maiores que os Medos, isso é fato. Depois viria Grécia, o Alexandre morreria, assumiriam 4 generais, e que dentre um desses 4 generais se levantaria um homem assolador. A outra interpretação acredita que esse homem não tem nada a ver com o Império Papal. A primeira interpretação vê o Império Papal. A segunda interpretação acredita que é um homem que realmente ele trouxe grandes problemas ao povo judeu da época. Ele dominou a Palestina em 167 a.C. Ele vem de um desses 4 generais, como nós vimos aqui, que dentro desses 4 generais vai vir um chifrinho. Esse chifre foi um homem cruel que perseguiu os judeus e perseguiu também todo o sistema religioso judaico. O nome dele chama-se Antíoco Epifânio. Esse homem, ele vem de um dos generais, que é o Seleuco. Ele vem com uma maldade e ele simplesmente profana o templo. Ele acaba com os sacrifícios dentro do templo. Ele até profana sacrificando porcos. Sabemos que os porcos representam um animal imundo. Ele profana, ele zomba, ele persegue, ele destrói. Então, a segunda visão, a segunda escola teológica acredita que esta visão do capítulo 8 foi dada para Daniel para que ele visse, preste atenção, para que ele visse os impérios que viriam e este homem abominável que perseguiria os santos, que destruiria, que ia causar um massacre terrível e que ele iria simplesmente destruir com sacrifício. Vale ressaltar que o livro de Daniel é um livro com a visão como um relógio decrescente até a volta de Jesus, e mostrando os impérios que viriam até a volta de Jesus. Então, a primeira interpretação acredita que viria o Império Medos e Persas depois da Babilônia, que é o império que ele está no momento, Daniel. Depois seriam destruídos pela Grécia. Depois da Grécia viria Roma, e Roma dividida entre a parte pagã e a parte papal. A outra interpretação acredita que viria os Medos e Persas, viria a Grécia, viria os 4 generais, e dos 4 generais, ao invés de vir a Roma, não tem nada a ver com Roma, e sim com Antíoco, que dominou a Palestina, que dominou aquela região e destruiu e sacrificou. Por isso que nós vimos aqui, grande é o seu poder, versículo 24, mas por sua própria força, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Foi exatamente o que Antíoco fez. Antíoco, ele assumiu, ele perseguiu, ele destruiu, ele acabou com os sacrifícios, ele acabou com as ofertas, ele profanou tudo o que era sagrado. A terceira visão desse texto é uma visão futurista. Ela acredita que os Medos e Persas, dito pelo texto, a Grécia, dita pelo texto, os 4 generais, dito pelo texto, os 4 reinos que vieram de Alexandre o Grande, dito pelo texto, e o chifre pequeno, dito pelo texto, tem a ver com os impérios que iriam vir.
não só a visão dos medos e persas, da Grécia, dos 4 generais e de Antíoco. Os futuristas acreditam que esses impérios viriam, como já foi profetizado por Nabucodonosor, no capítulo 2, que nós vimos ali, a estátua, mas que eles só serviriam de pano de fundo para os impérios que surgiriam. Então, esses 4 impérios, esses 4 generais seriam exatamente os 4 países que foram descritos no capítulo 7, também pelos futuristas. E esse chifre pequeno, que é usado como Antíoco, que vai se repetir no capítulo 11, é só um pano de fundo para mostrar o anticristo. Então, os historicistas e os preteristas acreditam que já aconteceu e já passou. E apenas são fatos históricos. Os futuristas acreditam que todos esses textos, que essa visão dos medos e persas da Grécia, na realidade, são para apontar o que iria acontecer. Por que acreditam dessa maneira? É simples. Eles pegam a palavra do anjo que diz: visão se refere ao tempo do fim. Versículo 17. Então os futuristas acreditam que a visão de Daniel, dos 2 chifres, que são os medos e persas, que seriam destruídos pela Grécia, que se dividiriam 4 em generais, e que desses generais viria o Antíoco, que realmente aconteceu, seria uma visão, preste atenção, esta é uma explicação muito importante para nós entendermos da onde vem o anticristo. Nós entendemos então que dentro da teologia futurista, que nós podemos saber que o anticristo, ele vem da raiz do Oriente Médio. Porque os quatro generais, cada um foi para uma parte. E Seleuco, ele foi, como nós vamos estudar mais aprofundadamente, no capítulo 11, ele foi para o norte e para outras regiões. Então, nós entendemos que, da visão futurista, é a base para que nós pudéssemos entender que, como Antíoco veio dessa região, o anticristo também vai vir dessa região. Os futuristas acreditam que toda essa história da Grécia, dos medos e persas da Grécia, dos 4 generais e do Antíoco, na realidade é uma escada, um pano de fundo, para que nós pudéssemos, no futuro, que é agora e o futuro que vai acontecer, nos localizarmos da onde veio o anticristo, e que toda a visão de Antíoco, que é a visão mais forte, não é a visão de Roma e Papa, pelo contrário, para muitos acreditam que essa visão é herege, mas é importante que você saiba, a visão mais forte aqui é Grécia, Medos e Pérsia, Grécia, os 4 generais e Antíoco, que vem de Seleuco, um dos generais, na realidade é toda a estrutura para o anticristo. Antíoco aqui, que é este homem vindo de Seleuco, vindo dos 4 generais, representa o anticristo. É simples. Quando nós vemos a Bíblia colocando sobre Satanás, ele usa reinos, ele usa países, representando da onde ele via, ou da onde ele agia. Então, os teólogos futuristas acreditam que todos esses países representam, na realidade, os reinos futuros, e que esses reinos que existiram, e esses 4 generais que tiveram, que dentro deles são um pequeno chifre, que
bate com o capítulo 7, com a mesma visão, que os futuristas têm a mesma interpretação, que os 4 animais são os 4 reinos do futuro. Os historicistas e os que acreditam no passado, na interpretação do passado, acreditam que são reinos que já passaram. Mas os futuristas acreditam que os 4 animais são os 4 impérios do futuro e o pequeno chifre é o anticristo. Na visão, no capítulo 8, da mesma maneira, eles acreditam que esses reinos, eles apontariam para a atuação do anticristo. E o versículo 24 em diante é a descrição de Antíoco, historicamente, mas apontando como seria o anticristo. Grande é o seu poder, versículo 24, mas não por sua própria força. Por quê? Satanás. Causará de estupendas destruições, prosperará e fará com que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Ou seja, aqueles que o anticristo vai pegar os que estão despreocupados. Usando a história de Antíoco, estão entendendo? Usando a história de Antíoco, está mostrando a visão do anticristo. Levantar-se-á, no versículo 25, contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas será quebrado sem esforço das mãos humanas. Quem vai destruí-lo vai ser Jesus. Preste atenção, versículo 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, preste atenção, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Quer dizer, Daniel ele ficou muito enfermo. Eu vou explicar por quê. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, ele não conseguiu entender o versículo 14, que repete-se no versículo 26. Vamos ver? Ele entendeu a visão dos medos e persas, que foi muito claro. Ele entendeu a visão da Grécia, que destruiu os medos e persas. Ele entendeu os 4 generais que sairiam. Ele entendeu que desses 4 generais se levantariam um poder. Como já te falei, alguns acreditam que era Papa e Roma. É uma versão muito fraca teológica, muito fraca. As outras duas acreditam que essa visão é herege. A outra visão acredita que é realmente Medos e Persas, a Grécia e os 4 generais, e que quem se levantou era Antíoco. Mas o que perturbou muito Daniel foi o versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Versículo 26 agora. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Agora que Daniel não entendeu. Daniel ficou perturbado. Vamos ver o versículo 13 antes do 14, para entendermos melhor a perturbação de Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército, o fim de serem pisados? Ou seja, até quando as ofertas, até quando vai ser tudo... o povo vai ficar sofrendo a transgressão? E aí o versículo 14, a visão explica, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ou seja, o santuário só seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Daniel ficou perturbado. Por quê?
Daniel, ele sabia que no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele sabia, ele estudou que por 70 anos o povo estaria cativeiro. Agora ele ouve que são 2.300 tardes e manhãs, ele ficou muito perturbado. E aí ele entrou como o versículo diz, ele enfraqueceu, ficou enfermo, e ele não conseguiu entender mais a visão. Ele entendeu em relação aos gêmeos, mas ele não conseguiu entender a visão. Essas 2.300 tardes e manhãs, é muito importante nós entendermos qual é a interpretação dessas 2.300 tardes e manhãs, que no versículo 26 fala, porque se refere a dias ainda muito distantes. Essas 2.300 tardes e manhãs que Daniel ficou perturbado, ele entendeu sobre os reinos, mas por que 2.300 tardes e manhãs que vai se restaurar a adoração? Bom, essas 2.300 tardes e manhãs também têm visões teológicas diferentes. A primeira visão teológica acredita que essas 2.300 tardes são, na realidade, o período em que Antíoco iria destruir as ofertas e depois, então, se refaria o templo e voltaria à adoração. Mas quando se vê historicamente, não levou 2.300 anos esse período. Então, os teólogos entenderam que esses 2.300 tardes e manhãs são 2.300 tardes e manhãs que, na realidade, representam, dividido por duas ofertas, um tempo muito claro de 1.150 dias. E não 2.300 dias corridos, mas sim duas ofertas que representariam, dividido por dois, representariam 1.150 dias. E bate aproximadamente, exatamente, o tempo em que Antíoco profanou os sacrifícios. Esta é uma visão. Então, acredita-se que foi o período que Antíoco, que veio dos 4 generais, que é o pequeno chifre, que veio para destruir os santos, que veio para destruir o sacrifício, seria o período em que ele ficou reinando, que foi o período que ele destroçou de 167 a.C. a 163, 162, exatamente nesse período. A segunda visão teológica acredita que esses 2.300 anos têm a ver com os 7 anos finais do Apocalipse, aonde foi dividido em tempos específicos para os primeiros 3 anos e meio e depois para o segundo período dos 3 anos e meio. Dividiram-se o tempo, 1.010 anos foi colocado 1.010 dias colocado para a primeira etapa do período da tribulação. 3 anos e meio seria 1.010 dias. Vem a quebra do acordo que o anticristo vai fazer com o povo judeu, e depois da quebra começa mais 1.290 dias de perseguição e destruição. Então, os futuristas acreditam que esses 2.300 dias não tem nada a ver com a história de Antíoco, que é a história de Antíoco, na realidade, é mais uma vez usada para o período dos 7 anos do Apocalipse. 1.010 dias de acordo com os judeus
vem a quebra, a profanação, 1290 dias de perseguição e total profanação ao povo santo. Existe, então, vamos repetir, a primeira interpretação, acredita-se que esses 2.300 dias, na realidade foram divididos por ofertas em 1.150 dias corridos, que foi o período que este homem Antíoco, que veio dos Seleucos, de um dos 4 generais que vieram de Alexandre o Grande, que este homem profanou o templo, essa história, ele profanou as ofertas e os santos, quando ele reinou no período de 167 a.C. A outra visão futurista acredita que esses 2.300 anos usa sim a história de Antíoco, mas tem a ver com os 7 anos do Apocalipse. 1.010 dias de acordo, quebra o acordo, 1.290 dias de perseguição e profanação, como nós vimos aqui no capítulo 8, versículo 24. A terceira teologia, que na realidade é uma teologia muito específica, não é uma teologia que a igreja cristã acredita, mas vale a pena ser ensinada para que você compreenda o que acreditam os adventistas e o que eles ensinam. Na realidade, a igreja cristã acredita em 2 teologias. Uma que se refere aos 2.300 dias, dividido por 2, que se refere o tempo de 1.150 dias de profanação de Antíoco. Essa é uma visão. A outra visão, acredita-se que esses 2.300 dias são, na realidade, divididos em 2 períodos nos 7 anos do Apocalipse, sendo 1.010 dias de paz, quebra a paz, e 1.290 dias de profanação. Estas 2 teologias a igreja cristã acredita. Mas vale ressaltar o que acredita a igreja adventista, que tem uma visão particular e única, mas vai nos responder muitas perguntas que muitas vezes nós ficamos sem resposta por não estudarmos. Os adventistas acreditam que depois das 70 semanas do capítulo 9, que vai ser o capítulo 9 que nós vamos estudar na semana que vem, se Deus quiser, depois do capítulo das 70 semanas, que são 490 anos corridos, que eu vou explicar isso na semana que vem, depois dos 490 anos, mais 2.300 anos, que aí subtrai esses 2.300 menos 490, exatamente no momento que Artaxerxes ele libera a reconstrução de Israel, eles fazem a contagem que vai dar exatamente no ano de 1844, para ser bem específico, no dia 22 de outubro, numa terça-feira. Eles acreditavam que foi ensinado exatamente por William Miller e Samuel Snow. Eles acreditaram que em 22 de outubro de 1844 completariam essas 2.300 tardes e manhãs, ou se completaram essas 2.300 tardes e manhãs, depois das 70 semanas, agregados às 70 semanas da visão de Daniel do capítulo 9, subtraído esse período, vai dar o ano de 1844, 22 de outubro de 1844, que Jesus voltaria. O que aconteceu? Que bateu 1884 e Jesus não voltou. E aí então Samuel Snow se aprofundou na visão de William Miller e ele então, segundo ele, descobriu que na realidade Jesus não voltaria, mas que Jesus ele faria como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote
ele no 10º dia do 7º mês, sempre no 10º dia do 7º mês, era o tempo que o sumo sacerdote era um santo dos santos, para purificar os pecados, pedir perdão dos pecados, e quando ele saía, ali iniciava a festa do tabernáculo. Então Samuel Snow ele acreditou que neste dia, 22 de outubro de 1844, eles erraram no evento, mas não na data. Isto é teologia própria, exclusiva dos adventistas. Eles acreditaram que em 1844, 22 de outubro, Jesus entrou no tabernáculo dos santos dos santos. Ele entrou no santo dos santos e ali ele começou o juízo. E desde 1844 até hoje, ele está fazendo o juízo e esse juízo vai terminar quando ele voltar. Então, até a volta de terminar esse juízo, que não está completo, nós temos que pregar para que pessoas se convertam. Neste momento, nasce a igreja adventista. Então, toda a teologia e a história da igreja adventista é escrita e falada, ensinada dentro desta vertente, que essas 2.300 tardes e manhãs, na realidade não tem nada a ver com Antíoco, não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o Anticristo, tem a ver com os 2.300 menos 490, que são as 70 semanas da visão de Daniel do capítulo 9, que dá exatamente no dia 22 de outubro de 1844, Jesus iria voltar. Eles erraram, pessoas venderam tudo, foi um lástima, porque pessoas se mataram, porque venderam tudo e ficaram na rua esperando Jesus voltar, foram pedir perdão para todo mundo e ficaram esperando e Jesus voltou. Aí então Samuel Snow se aprofundou e descobriu que na realidade eles não erraram a data. Em 22 de outubro de 1844, Jesus ele entrou, que ele agora, Jesus, está lá no tabernáculo do Santo dos Santos, fazendo o juízo. Esta é uma teologia exclusiva deles. E aí vem algo que é muito peculiar, porque eles acreditam, porque como eles nasceram neste período e têm esta visão, preste atenção. Isso é a história da igreja adventista. Eles acreditam que são a única igreja remanescente. Eles acreditam que são a única igreja que permaneceu dentro do propósito bíblico. Eles não acreditam que nenhuma outra igreja esteja dentro da visão bíblica. Eles não acreditam que há a possibilidade de uma outra igreja, de uma outra fé, a não ser através deles, por causa desta visão de Daniel, chegar à salvação. Bom, isso foi para realmente você entender, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que representa esta colocação, uma colocação muito fora da teologia bíblica e da teologia cristã. A teologia cristã acredita que as 2.300 tardes e manhãs têm duas interpretações teológicas, como já falei e eu vou repetir. A primeira interpretação teológica é que Antíoco, neste período, 2.300 tardes e manhãs, que na realidade foi divididas como um sacrifício de tardes e manhãs, que foi estabelecido no livro de Êxodo. É muito importante nós lermos essa passagem para que você possa entender exatamente do que se trata essa adoração. Vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 29. Êxodo 29, versículo 38. Êxodo 29, versículo 38, que diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente.
Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Essa visão, porque quando o povo foi ao cativeiro, acabaram toda essa oferta diária, ela foi profanada. E também Antíoco, que isso é a história, que realmente aconteceu, Antíoco, ele profanou por completo e perseguiu os santos. Então, dentro dessa visão, a visão dos 2.300 são essas ofertas de tardes e manhãs que foram divididas por 2, que na realidade dá exatamente 1.150 dias, que foram o tempo exato que Antíoco profanou o templo. Essa foi uma visão. A segunda visão, futurista, acredita na realidade que esta visão, esta profanação de 1.150 dias de Antíoco, tem a ver com os 7 anos do Apocalipse. Ou seja, eles usam a história, mas tendo a visão do futuro, que são 1.010 dias antes, nos 3 primeiros anos de paz, a profanação, a quebra do acordo, e depois 1.290 dias na visão futurista. Então, o capítulo 8 tem interpretações claras. Uma acredita que é a visão histórica de países que iriam vir, ou de impérios que iriam vir para a volta de Jesus, e a visão futurística é a visão de impérios que iriam vir e de um chifre pequeno que seria o anticristo. E na realidade o capítulo 8 nos mostraria de que região, exatamente como veio Antíoco, daquela região que veio onde um dos generais reinou, que foi na realidade Seleuco. Toda a região nos mostra a origem do anticristo, Oriente Médio. E que o capítulo 8, na realidade, ele estaria aqui nos mostrando a atuação do anticristo como pequeno chifre, a sua origem, e que ele viria, como no capítulo 7, de quatro governos. Ele surgiria pequeno, mas que depois tomaria força. São visões diferentes. E depois expliquei a visão exclusiva, peculiar dos adventistas. Dessa forma, hoje, nós terminamos o capítulo 8. Que Deus abençoe a nossa vida. Perguntas? Estudamos as 3 correntes teológicas, não é? Estudamos as 3 correntes. Os preteristas, que acreditam que toda a visão profética já aconteceu. Os historicistas, que acreditam que, na realidade, todo fato profético tem que ter um fato da história para se equivaler. E também os futuristas, que acreditam que toda a visão teológica tem a ver com o futuro. Como eu sempre tenho me posicionado em todos os estudos, qual é a visão que nós acreditamos que eu acredito? Visão futurista. Realmente a visão da Grécia, dos Medos e Persas, a Grécia, os 4 generais, o chifre pequeno, aconteceram, mas isso na realidade é uma escada, um pano de fundo para o que vai acontecer no futuro, porque foi exatamente o que o anjo Gabriel disse para Daniel. E se deixasse tudo muito claro, aí o pessoal ia fazer farra, pintar e bordar, ia saber exatamente qual é, em que período. Quer dizer, me mostra exatamente que aquele período dali, com os 4 reinos, me mostra exatamente que esse chifre pequeno de Cristo vai sair de um desses 4 reinos, que tem a ver com o Oriente Médio, que tem a ver com aquela região. Me mostra a região, me mostra o comportamento e o que ele vai fazer nos tempos do fim. Lembrando que
Os historicistas acreditam que apenas são impérios que realmente depois vieram. Era uma visão de impérios que iriam vir naquela região, naquele tempo. Os futuristas acreditam que, na realidade, eram impérios que estariam ali acontecendo, mas que seriam de modelo para os tempos finais. Amém? Um beijo para vocês. Vamos desligar, vamos orar e desligar e vamos ter uma noite na presença do Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo estudo, pela oportunidade de aprendermos. Senhor, clareia a mente do meu irmão, da minha irmã, para que possam compreender. Tenho certeza que o Senhor vai levantar no meio desse povo alguém que vai continuar essa missão de estudar Daniel e falar sobre Daniel. Fortalece, Senhor, o teu povo. Como nós lemos aqui, Senhor, aqueles despreocupados serão pegos por esse homem vil. Os despreocupados serão enganados. Os despreocupados, Senhor, aqueles que têm amado mais essa vida, aqueles que têm amado mais essa terra, aqueles que têm amado mais a si mesmo, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a não sermos estes despreocupados. Por isso, Senhor, levanta aí, nessa noite, homens e mulheres, prontos a falar sobre a Tua Palavra. Nos dá uma noite na Tua presença, Senhor, ainda de paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz: amém.